A cirurgia bariátrica é comprovadamente um tratamento eficaz para uma série de doenças relacionadas à obesidade, que está diretamente ligada com um alto índice de mortalidade em pacientes com essa comorbidade quando positivam para a Covid-19. Estudos científicos recentes indicam que os indivíduos com obesidade são mais vulneráveis às formas graves da Covid-19, além de sofrerem mais frequentemente com a necessidade de ventilação mecânica e com uma maior mortalidade pela doença. Além disso, para a gente falar sobre outras questões relacionadas a esse assunto, a gente convidou o médico Bruno Duque, que é cirurgião bariátrico. Doutor Bruno, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Outras Notícias. Tudo bem? Boa tarde. Muito boníssima tarde para todos meus amigos aí de Feira de Santana. Obrigado aí pelo convite. E espero por outros, hein? Tá tudo ótimo. Doutor Bruno, a gente já ouviu, né, ao longo desse mais de 1 ano e meio de pandemia, questões relacionadas aos pacientes que têm maiores propensões a complicações com a Covid-19, e eu gostaria que o senhor reforçasse essas informações, esclarecesse por que as pessoas com obesidade, elas são mais vulneráveis às formas mais graves da doença. Olha, Orisa, excelente pergunta que você traça aí em plena pandemia, super atual. O paciente obeso, ele tem uma característica que já coloca ele em risco em qualquer situação. É um paciente que ele é considerado um paciente inflamado. Quando você dosa algumas proteínas no sangue de um paciente obeso, por mais que ele esteja bem e se sinta bem e se sinta, entre aspas, saudável, essa proteína, como a proteína C, ceruloplasmina, que é uma proteína produzida no fígado, fibrinogênio, que é outra proteína produzida no fígado, e que são marcadores de gravidade e de inflamação, e que são encontrados, inclusive, em pacientes gravemente internados em terapia intensiva. O paciente obeso, andando aí nas calçadas, avenidas e trabalhando, ele já tem essas proteínas todas elevadas. Isso já é um fator de risco. O segundo é o fator de risco inerente à trombose. E um dos tratamentos que se faz nos pacientes graves que estão com Covid-19 é enoxaparina, é um anticoagulante. Agora imagine um paciente obeso com todas essas proteínas de inflamação elevada, com o risco por si só inerente, associado a um risco parado, inerte, de trombose, maior do que um paciente magro, e você é acometido por uma doença que traz consigo também aumento dos marcadores de inflamação e de trombose, coloca esse paciente obeso sobre um risco elevadíssimo de morte, de intubação e de internação prolongada, infelizmente. Doutor Bruno, muito boa tarde, aqui é Alcimar Pondé. E as sequelas pós-Covid, nos casos dos pacientes com obesidade, eu imagino que o processo de recuperação também seja um pouco mais complicado, não? Sim, Pondé, boa tarde, meu querido. Ainda é algo muito novo, né? Aliás, a Covid como um todo é muito novo. A gente descobre um tratamento, depois um paliativo, depois novas medidas, depois cai por terra. O que se devia não se deve, o que se podia não foi feito, agora se faz. Então tudo é muito novo. Em termos de pós-Covid, né, ou a chamada síndrome pós-Covid, existem já no Brasil vários estudos, a maioria deles concentrado em São Paulo, para fazer esse tipo de avaliação. Hoje, o que qualquer médico disser a respeito do paciente obeso é algo que pode cair por terra daqui a 1 mês ou 2. São suposições, são achismo baseado na opinião de um expert, que tem valor, tá? Ele tem valor. Mas isso, em nível de evidência ou em nível de clareza, ele é apenas a opinião de um expert. Então, hoje tem dores crônicas, cefaleia, enxaqueca, até mesmo neuropatia periférica, que são dores em membros superiores e inferiores que acometem o paciente obeso. Mas ainda não há uma relação de causalidade. Esse é um termo que médico usa muito. Causalidade é provar através de estudos científicos que houve uma relação de causa. Então, por enquanto, são suposições dos experts, de nós especialistas, seja ele infectologista, seja ele o cirurgião bariátrico. Doutor Bruno, quanto às sequelas pós-Covid, nos casos de pacientes com obesidade, a recuperação também é mais complicada? Com certeza, absoluta.
Esse é um paciente que vai precisar de mais tempo de reabilitação. E olha o quanto a obesidade é uma doença maléfica e ruim, difícil de ser compreendida. Em alguns hospitais que nós atuamos, pacientes obesos que pegaram Covid e que, graças a Deus, sobreviveram, ao saírem, acreditem vocês, de alta, eles ainda saem com obesidade. Eles perdem peso, emagrecem naturalmente, mas boa parte dessa perda de peso, ela é muscular. Ela não é do tecido gorduroso. 5h56. Doutor Bruno, quem tem cirurgia bariátrica marcada e teve Covid recentemente, essa pessoa pode se submeter ao procedimento em quanto tempo? O que é indicado, o que é prescrito no que diz respeito a esse intervalo de tempo entre o momento em que o paciente teve a Covid e a realização do procedimento? Excelente pergunta, outra boníssima pergunta. Vamos lá. Primeiro, ele tem que passar um período de quarentena, né, e ter um PCR negativo para entrar no hospital. Segundo, ele tem que ter a liberação dele, seja do infectologista ou seja do pneumologista. Eu tive um caso recente, em junho, acabei operando, essa paciente havia contraído Covid no mês de janeiro. Então não há um período exato, específico, que essa paciente possa retornar à cirurgia bariátrica de forma aleatória, não sou eu que escolho. Cada hospital, por exemplo, aqui em Salvador, em Feira de Santana, não deve ser diferente, o EMEC, o de ortopedia, o Santa Emília, todos eles devem ter os seus protocolos também. Nós temos muitos amigos aí em Feira de Santana, mas cada hospital criando o seu ainda é insuficiente. A gente precisa que esse paciente seja PCR negativo, ou seja, ele não tenha o vírus nas suas vias aéreas. Segundo, se foi assintomático, aí depende da avaliação de cada médico. Mas se esse paciente teve sintomas, ficou internado, em terapia intensiva, dificuldade de recuperação, é mandatório a liberação do infectologista e ou do pneumologista. No caso desse meu paciente, essa paciente ficou, por exemplo, internada em UTI. Ela teve que fazer uma tomografia de controle pós-alta, um relatório do pneumologista atestando de que ela poderia ser operada e um relatório do infectologista. E não foi fácil. Ela precisava da cirurgia porque ela ia ganhar benefícios imediatos com o emagrecimento, mas no pós-operatório nós ficamos em alerta o tempo todo. Foi uma paciente que saturou constantemente abaixo dos 92%. Então, é possível, mas a gente precisa de segurança. E essa segurança vem com outros especialistas em exames como a tomografia de tórax. Agora são 5h58. Nós estamos falando aqui no Transnotícias com o cirurgião bariátrico Bruno Duque sobre as doenças relacionadas à obesidade que estão diretamente ligadas com o alto índice de mortalidade em pacientes com a Covid-19. Estamos falando também sobre cirurgia bariátrica. Doutor Bruno, eu conheço algumas pessoas que já passaram pela cirurgia, inclusive pessoas próximas, tenho uma irmã, tenho amigas próximas, e em conversas com ela, a informação que eu tenho é de que um dos efeitos é queda de imunidade, tem queda de ferro no organismo por conta da redução do estômago, a questão da alimentação, que muda muito com essa cirurgia, e eu gostaria de saber do senhor se essa condição pós-operatória, ela também não pode expor as pessoas a riscos de complicações com a Covid-19, tanto quanto a obesidade ou, não sei, em algum grau próximo. Como é que fica isso? Oriza, excelente pergunta. Existem muitos fake news dentro da cirurgia bariátrica. Inúmeros, se vocês me permitem. E quem me conhece na vida prática sabe que a gente diz a verdade nua e crua, às vezes seca, com o maior carinho e respeito dentro do possível, mas às vezes agradando e às vezes desagradando. Eu quero fazer um convite para que vocês possam acessar o meu Instagram, que é o DR de Doutor Bruno Duque, tudo junto, onde a gente trabalha uma série de fake news. E você abordou temas que são extremamente delicados, que vai se perpetuando, como você acabou de falar aí, na sua própria família, de um para outro, e toma-se isso como verdade. Eu vou abordar essa questão da imunidade. Quando eu falei no início da entrevista que as proteínas de inflamação estão elevadas, isso quer dizer, de uma forma indireta, o oposto. Isso quer dizer que esse paciente ele tem uma imunidade ruim. O paciente obeso, ele tem uma imunidade baixa? Sim. Ele é um paciente que ele é considerado imunossuprimido, inclusive. Por isso que nas vacinas, nas prioridades, ele acaba subindo.
a lista de ponta, assim como os pacientes que têm câncer, assim como os pacientes que foram transplantados, você pode observar que o paciente com obesidade ele está encabeçando essa lista. Quando esse paciente começa a perder peso e, portanto, gordura, todos os hormônios inflamatórios e proteínas e marcadores inflamatórios, eles caem. A consequência disso é um aumento de imunidade. Isso aí não precisa nem ter estudo, isso aí está muito sedimentado, esse é o conceito médico. Perda de peso, e não precisa, atenção você que está nos ouvindo, não quer dizer que perda de peso com cirurgia bariátrica. Você que tem 10, 15, 20 quilos acima do peso e que é peso insuficiente, por exemplo, para ser submetido a uma cirurgia bariátrica, a sua perda de peso já é uma melhora substancial na saúde. Menos risco de infecção, de contrair uma gripe, de responder imunologicamente melhor a uma vacinação. Esse é um dos grandes fake news. Então, o paciente obeso, ele é imunossuprimido, ele é um paciente inflamado, ele é um paciente sob risco. Assim que ele perde peso, estamos falando de obesidade, né? A obesidade é uma doença. Isso começa a melhorar. Agora, qualquer perda de peso, então naqueles pacientes que não são obesos, mas que têm sobrepeso, e aí estou falando de 52% da população brasileira, qualquer perda de peso, ele também melhora o quadro imunológico. A gente passaria uma tarde aqui só falando de inúmeros fake news, entre eles, você deve ter ouvido isso na sua família, a minha absorção está comprometida. Falso. Um paciente obeso, ele tem a absorção dele de remédios, comprimidos, vitaminas, toda mantida. O que se faz é um desvio de 1 metro a 1,5 metros do intestino, num indivíduo que, no geral, tem de 6 a 7 metros de intestino. 6 horas, 2 minutos em Feira de Santana, 6:02. Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico, muito obrigado pela participação conosco aqui no Transnotícias e pelos esclarecimentos para o público ouvinte da Rádio Transbrasil de Feira de Santana. Um grande abraço. Um grande abraço, fiquem com Deus e bom serviço.